Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Tudo é Possível. Hoje, como de costume, temos um tema super interessante que vai ser acompanhado e partilhado com o nosso convidado também super especial, onde iremos falar sobre estratégias de automotivação e superação profissional, vencendo o medo. Leonel Rangel, muito obrigada, seja bem-vindo ao Tudo é Possível podcast. Então, como estás? Essa a tus linkas Rangel. Leonel Rangel. Obrigado pelo convite e aqui estou. Graças a Deus estou bem. Então, o Leonel Rangel é um jovem empreendedor, bastante multifacetado Ele não só domina a área da carpintaria, como também maneja a área da culinária. Ele irá partilhar conosco alguns dos seus desafios que ele tem enfrentado e que enfrenta nos dias atuais, como também vamos debruçar sobre esse ponto bastante essencial que chega a ser um obstáculo quando um jovem ou qualquer outro indivíduo pretende arriscar ou embarcar mesmo naquilo que é empreender. Então, Leonel, como foi para ti empreender na tua primeira paixão, que é a carpintaria? Foi inconsciente. Tudo começou do nada. Foi despertar do nada e a paixão de fazer a coisa. E inicialmente não tinha como objetivo empreender. Vi aquilo como um hobby, uma diversão. Só que ao decorrer do tempo fui gostando, fui me interessando e fui mudando de áreas. Porque eu comecei com a produção de móveis com pneus, depois mudei para a produção de móveis com base em paletes recicláveis. Depois descobri também a produção de móveis usando madeira prensada, origem americana. Então foi um percurso de descoberta que eu podia fazer. Então, no início também não tinha como objetivo empreender tal como, mas era somente um hobby, não sabia até que ponto aquilo ia dar. Então, começo a perceber que é empreendedorismo quando começo a ter algumas encomendas, alguns pedidos e começo a perceber certos comportamentos na área de empreendedorismo, na área de produção de móveis, que eu tinha que ir atrás de conhecimento para poder suprir aquela necessidade que o cliente queria. Às vezes ele queria uma coisa que eu não sei fazer. Eu dizia, ok, negar não dá, né? Vou me desafiar. Eu ia aprender, fazia. Portanto, faz coisas X, eu dizia sim, mas não sabia fazer. Eu tinha que ir atrás dos conhecimentos e foi assim mesmo e que fui aprendendo sozinho, com base em internet, YouTube. Nunca tive um mestre na área e a pessoa quando vê hoje acha que eu tive mestre. Eu digo, não, eu tudo aprendi no YouTube, como foi acertos e erros. Então, o que me motivou, temos como uma paixão, né? Então, não senti muita frustração em momentos de queda, porque eu só fazia por fazer. Então, eu acho que a minha motivação foi o eu gostar da coisa, fazer para eu estar feliz. E daí comecei a empreender. E a minha paixão também, que é a culinária, foi do nada. Foi espontâneo? Foi espontâneo. Me recordo a primeira vez que eu cozinhei na inocência, foi uma feijoada. Eu sou bom a fazer feijoada, em que a minha tia disse quem fez. Eu disse, era eu, não acreditou, porque era um adolescente. Então fui pesquisando, fiz um workshop de culinária francesa, onde mudou drasticamente a minha forma de perceber. Além de usar caldo, passei a não usar caldo. Percebi a importância de fazer um produto, um alimento com base de ingredientes. E chegou o Covid, eu em casa, eu disse, não, agora tenho que aprender alguma coisa. Então passei quase um ano todo a ver vídeos, a ler PDFs, a investigar. Então me especializei na área de gastronomia e pizzas sozinho. Então a motivação foi eu querer saber a coisa X. E isso aí é que faz com que o empreendedorismo surgiu. Mesmo que o querer, a vontade mesmo pessoal, é algo que vai despertar ou vai dar esse impulso naquilo que nós pretendemos arriscar. E o Leonel referiu a área o momento da pandemia, Covid-19, naquele período foi 2020, se não me engano. Sim. Sim, 2020.
Então foi um momento onde acabou, de certa forma, despertando, libertando diversas ideias de diversas pessoas, porque elas acabavam mesmo de ficar estagnadas, sem saber por onde começar, se paravam os seus projetos, se continuavam. E o Leonel sempre teve essa automotivação que o Leonel sempre criou. É algo inato, é algo que desperta por iniciativa, inspiração de algum outro fator? Acredito que é um talento que descobriu um tempo. Tipo, já todos nós nascemos com talento, mas só que o decorrer do tempo, na nossa vida social, acadêmica, religiosa, todos, conseguimos perceber certas habilidades e talentos nossos. E esse talento tem que sair de uma certa forma. Então, existem momentos certos em que nós temos que perceber, não, eu faço isto por causa de quê? Porque assim, eu gosto disso. Então, foi naquele momento, eu antes gostava de cozinhar, mas não via a cozinha como algo a longo prazo. Mas foi no momento da pandemia em que eu disse, ok, eu gosto de cozinhar, mas não quero saber apenas cozinhar. Eu quero ter conhecimento técnico de gastronomia, que eu fui atrás, fui perceber que, na verdade, é isso que eu quero. Agora, como que eu posso levar isto em diante, como empreendimento? Ou seja, do talento, não é apenas um talento de gostar de cozinhar, mas é passar do talento para outro nível, que é empreender. Então, conjugando as duas coisas, surgiu o empreendedorismo. Então, não foi uma coisa programada, como disse, foi uma coisa natural, é um talento meu. Então, quanto mais aprendes, algo que tu tens paixão, mais vontade tens de ir ao fundo. E é menos frustrante. Então, acredito eu que foi uma paixão, uma coisa de dentro, que explodiu naquele momento. Ou seja, a pandemia me deu a oportunidade de quê? De eu não querer parar de sonhar em estudar fora, né? E eu procurar os recursos que eu tenho. Tenho tempo, estou em casa, tenho internet. O que eu quero? Quero aprender gastronomia. Eu quero aprender gastronomia o quê? Técnicas. Ok, vou começar a pesquisar. Quero seguir chefes. Que tipo de chefes? Então, naquele momento, as circunstâncias eram negativas num contexto social, mas eram positivas para o meu contexto, porque eu percebi que eu não precisava de estar em cima, mas o que eu tenho aqui posso conseguir, não preciso dar fora para poder aprender o que eu quero, mas eu posso conseguir aqui. Então, às vezes, a motivação, a paixão tem que vir de dentro. Nem outras pessoas podem, a paixão, ter inspiração, mas tu não vai fazer uma coisa que outra pessoa faz. Pode já dizer, eu faço porque fulano X faz, mas na verdade não é porque fulano X faz. É que era anos de descobertas que tu podes fazer. Porque há muitas pessoas que fazem muitas coisas, mas nunca te focaste naquelas coisas. Mas naquela coisa especial, algo diz, faz aquilo. Então, a pessoa te inspirou a fazeres, que é uma sinergia entre duas pessoas. É por aí. Perguntei isso mesmo, porque sei que o Leonel passou de um processo de incubação, acredito mesmo que foi antes da pandemia. E como é que foi essa experiência naquilo que foi colher o aprendizado? Como é que o Leonel consegue até hoje aplicar os conhecimentos adquiridos naquele processo de incubação? Foi muito bom. Antes de ser incubado, eu fui embaixador de Orange. Fomos os primeiros a divulgar o Orange Corn. Um dos grandes desafios até não foi como incubado. O meu aprendizado foi como embaixador, que era uma marca nova em Moçambique, Maputo, em que tu tinhas que mostrar o que é ser incubado. Então, vocês deram esse ponto de partida? Deu um ponto de partida, era explicar às pessoas. Então, o nosso desafio começou aí a perceber o que é empreendedorismo, para poder transmitir às outras pessoas o que é empreendedorismo. Né? Transmitir o que é o processo de incubação. Então, nesse percurso de um ano como embaixador, íamos tendo conhecimento sobre empreendedorismo, percebíamos certos comportamentos que nós achávamos que era normal fora, que isto não é possível, isso é assim, certos desafios, certo? Isso não é bem assim, isso é assim.
como se comunica é assim, como fazer uma apresentação, por exemplo, de um pitch, né? Como vender um negócio em 3 minutos, como tu podes fazer isso? Então, foi esse tempo em que eu pude colher certos conhecimentos. Então, quando fui no processo no banco de incubação, já era mais fácil. E lá também descobri uma coisa, que tu podes, entravas com uma ideia de negócio, achava que a tua ideia é ótima, é perfeita, que meu cliente é Paula X. Chegavas lá e percebes que não. Afinal de contas, teu negócio não é bem assim como tu achas que é, que o teu cliente não é aquele teu cliente. Então, eu lá pude aprender o empreendedorismo na essência, no geral. Não aquelas partes motivacionais de, tem que ter foco, tem que ter isto aqui. Não, isso é teoria. Isso é, há coisa que sabe, muitos dizem, porque fulano de X, porque dono KFC, porque Coca-Cola. Não é. Os contextos são totalmente diferentes. Aqui em Moçambique, põe os pés no chão. Tu pode dizer que a fulano de X é meu cliente, enquanto não. Então, percebemos que, afinal de contas, não podemos ter essa ilusão que empreendedorismo é uma coisa somente de porque tenho uma ideia, faço, porque é uma coisa simples. Não. É muito complexo. Tens que perceber o contexto em que tu estás. Quem tu és, qual é o teu produto, será que o teu produto satisfaz a certos clientes, será que aqueles teus clientes estão dispostos a pagar o teu produto ou estás disposto a mudar de produto para dar aos teus clientes. Então, percebemos que não é uma coisa linear. É um processo que tu tens que experimentar, né? Que é testar o mercado, voltar, testar. É o tal que as pessoas têm medo de começar, a automotivação. O que é que te motiva, né, a seguires? Não podes ir apenas por querer, nunca coloque o dinheiro em frente, ou o resultado em frente. Coloque primeiro a paixão, porque é a paixão que vai te motivar a superar o medo. Porque o que é o medo? O medo é uma criação da nossa mente, do resultado que não sabemos qual é. Então, quando nós colocamos o medo, ele cria-nos barreira, ou seja, o medo não pode controlar-nos. E também não podemos esquecer o medo. Temos que ter o medo conosco, mas temos que saber controlar o medo. Então, quando tens essa motivação tua, uma paixão tua, tu vês o medo como uma coisa que está ao lado. Então, os obstáculos, há de ver os obstáculos não como barreira, mas como uma forma de dizer, tem esse obstáculo, eu quero aprender, né? Eu como ultrapassar. Então, é por aí. Então, empreender não é uma coisa linear, que eu tenho uma ideia, plano de negócio, para dar certo. Não vai dar certo. Ninguém vai abrir um negócio, certo? Com um plano de negócio e dar certo. É impossível isso. Então, é um processo. Então, não se preocupar com o resultado. Não ter medo dos obstáculos. O medo existe, faz parte de nós, porque nós criamos o medo. Por exemplo, se vai para uma sala, uma selva, te dizem que aqui não tem cobra, não tem leão. Terás medo de alguma coisa? Não. Mas se te disser que aqui tem cobras, vais ter o medo, porque criaste o medo. É a mesma coisa. Se quer empreender, esquece o medo. Temos que esquecer o problema que é de vir. É agora. O que eu sou? Sou alguém apaixonado por isso aqui. Eu vou atrás. Tem que ter em conta que obstáculos não são barreiras. Obstáculos são formas de eu aprender em como ultrapassar, em como caminhar. Empreender não é uma linha reta. É sempre altos e baixos. Então, naqueles altos e baixos, tem sempre um propósito, que é sempre tu perceberes onde tens que caminhar. Então, pode dizer que eu quero atingir o lugar X na tua mente. Mas quando caminhas, percebes, chegas lá, dizes, no final de contas, não é isso que eu queria. Aquilo que eu queria era isto. Mas isso por quê? Porque o processo todo te fez perceber, te fez obter conhecimento e habilidade sobre outra coisa. Nós iniciamos a empreender virgens, mas vamos adquirindo conhecimento, a percepção das coisas no percurso. Então, a motivação não pode ser uma motivação financeira ou do resultado. Tem que ser uma motivação do processo. O que é que eu quero aprender? É o aprendizado que vai nos levar a superar os medos e os obstáculos. Daniel, que o medo nem sempre é algo, posso assim dizer, malicioso. Sempre há meio termos. Excesso de medo chega a ser um vício, como também a déficit do mesmo chega a ser um vício. Então, como o Leonel acha ou consegue ver que o medo, de certa forma, pode nos ajudar a cometer certos erros ou certas falhas,
falo numa questão onde, por exemplo, se tem uma pessoa que não tem medo de arriscar, por exemplo, então vamos dizer que ela é uma pessoa corajosa, uma pessoa automotivada, e alguém apresenta uma certa proposta, diga, olha, tenho esse projeto para ti, tu podes fazer um investimento de 1 milhão de meticais, por exemplo. Então aquela pessoa, sem pensar nenhuma nem duas vezes, leva os meticais, pá, investe no projeto. E acaba mais tarde descobrindo que, afinal de contas, aquele projeto não era aquilo que a pessoa dizia ser. Então, como se fosse uma burla nesse caso. Então, o medo, de certa forma, é como se fosse o nosso instinto que, ok, tenho essa proposta, tenho que investir X. E se a pessoa não tem aquele campo para conseguir pensar, para conseguir analisar as coisas, de como é que elas poderão ser, de certa forma, isso acaba criando uma espécie de um risco para a própria pessoa. E o Léo já teve algum medo, um receio que o impediu de fazer alguma coisa que acabou deixando estagnado, mas que futuramente viu que valeu a pena na hora de cá? Medo de fazer, não. Mas medo já tive. Mas o medo tem que ser, é aquela coisa que te guia. Estou com medo, certo? Depois eu pergunto, qual é a solução? Ficar parado? Não. Depois eu sempre uso uma frase que eu sempre digo. Mata? Não. É pecado? Não. Alguém vai ao hospital por isso? Não. É crime? Não. Então, prontos. O medo me faz perceber que sou um ser humano, que eu tenho que tomar cuidado, mas também faz procurar avaliar até que ponto esse medo tem que controlar. Se é uma coisa que eu quero, estou com medo, tenho que ver se vale a pena ou não. Então, já tive medo, mas nunca deixei de fazer. Tive medo agora, depois ok, tudo bem, levantava, caminhava. Porque para mim diz muita coisa, não é pecado, não é crime, ninguém para no hospital, ninguém passa mal. Porque não? Há sempre medo, né? Porque, por exemplo, falaste uma questão em que a pessoa não arrisca depois não, aquilo vezes que é bolo, não dá certo. A pessoa pode não ter medo, mas a pessoa tem que ter uma capacidade, uma gestão emocional muito boa. Porque se não tiver uma gestão de emoções, né, ao ponto, a pessoa pode realmente se frustrar. Então, ter medo é bom. Agora, quem não tem medo tem que saber até que ponto a minha gestão de emoções eu consigo controlar. Porque se alguma coisa se acontecer isto, como é que eu vou me gerir emocionalmente? Então, às vezes, o medo está ali. O medo é bom, mas não podemos dizer que o medo nos controla. Acorde, vai. Começa. E no meio de pessoas comuns, as pessoas à nossa volta transmitem sempre uma certa energia naquilo que nós somos ou naquilo que nós pretendemos ser. Então, o Leonel está envolvido no meio onde tem pessoas assim como tu, pessoas que não têm medo, pessoas automotivadas. Acredito que nem tanto assim. O nosso contexto moçambicano, nós crescemos a dizer que temos que estudar, né, trabalhar no Estado. Não, esse tipo de pensamento faz com que nós tenhamos dúvidas sobre certos aspectos. Ou nós nos motivamos, né, ou nós seguimos o que os outros dizem. Podemos encontrar motivação no meio de pessoas que estão na mesma linhagem que nós, empreendedores. E é complicado de encontrar, né? Somente em evento de empreendedorismo, ou tem uns 2, 3 na zona, naquela conversa. Mas muitos dos empreendedores não têm aquela motivação que eles queriam no seio. Porque o empreendedorismo em Moçambique não é visto como um negócio, certo? Ainda não se percebeu que todas as empresas surgem de empreendedorismo. Que todas as empresas nascem, né? E que o empreendedorismo hoje é o futuro digamos, que vai fazer com que o nível de desemprego em Moçambique baixe. Então, se as pessoas verem empreendedorismo como um negócio apenas, as pessoas que estão em volta dos empreendedores não vão transmitir essa motivação, essa energia que eles precisam. Porque às vezes
a energia que nós recebemos, isso conta muito para a nossa criatividade. Se, por exemplo, estás no meio de pessoas em que tu estás trabalhando, dizem que é emprego X, Y, Z, falam somente de trabalho, não quer trabalho, isso aqui não te motivam no aspecto de empreender e tal, a nossa mente ela fica um pouco dividida, certo? Entre o que eu quero e o que diz. Fica a pensar, mas o ideal mesmo é isto. Trabalhar é bom, querer emprego é bom. Então, porque a energia deles afeta-nos negativamente. Mas quando estás no meio de pessoas que somente fazem empreendedorismo, a tua motivação é 100%, a energia é 100%. Então, às vezes, muitos empreendedores lhe falta essa energia positiva. No meio em questão, isso aí, senhor, isso é o futuro. Só o fato dele ouvir isso, no meio das pessoas em que rodeiam, a motivação é outra. A percepção dele, a criatividade é outra. E não, isso é futuro, senhor. Quando investir nisso aí, tu vai gerar emprego. São simples palavras, simples frases que mudam o contexto todo. Então, a energia que as pessoas nos transmitem é importante, mas infelizmente no nosso contexto não é aquele contexto que transmite aquela energia para os empreendedores como eles querem. É por isso que tem muitos empreendedores com talentos que desistem. Por quê? Porque a energia deles que eles transmitem não é a dele não é suficiente para poder seguir em frente. E a energia que ele tem em volta não ajuda eles a caminhar. E o Leonel acredita que há pessoas que estão num status, assim posso dizer, elevado em relação, por exemplo, alguém tem uma empresa e tem os seus colaboradores, nesse caso. Há casos ou há pessoas que não conseguem ou têm algum receio daqueles colaboradores que estão com ele terem algum empreendimento individual fora da empresa, com algum tipo de medo referente a uma certa concorrência ou competição. Há pessoas que sentem medo do crescimento alheio. Acredita nisso? Acredito que existam pessoas, mas acho que é muito complicado ver. Mas se dissessem dentro das instituições, entre colegas, em que alguém ter o medo do crescimento do outro, isso existe muito. Então, no meio de empreendedorismo, alguém é empreendedor, o colaborador também é empreendedor, ele ter medo daquele, eu acho que é complicado, porque ele pode não dizer, mas que aquele ter medo de muitos jovens, né, que estão fora a empreender, pode sim ter medo. Por isso é que dificilmente os empresários vão investir em empreendedores. É muito complicado investir em empreendedores. O que as empresas hoje em dia fazem? Investem em negócios sociais. Porque sabem que não são concorrência. Então, a maior preocupação é investir naqueles negócios que não são concorrência. Pode ser ter uma empresa onde empreende numa certa área e tem um colaborador que faz o mesmo trabalho. Aí o colaborador não vai dizer ao patronato o negócio que ele faz fora, porque é de ver como fosse concorrência. Então aí pode ser demitido. Então, muitos podem até fazer, mas escondem. Mas o que poderia estar por detrás disso, uma vez que a essência mesmo da arte de empreender é mesmo criar uma exclusividade, como também gerar mudança. Acha que isso mesmo é algo que vem mesmo da personalidade da própria pessoa? É um sentimento ou algum outro fator? Acredito que acho que é ambição, que é o querer ser o único, certo? Porque o querer ser único naquilo que eu faço, querer ganhar muito mais dinheiro, faz com que eu não queira ver o outro a crescer, né? Então, não estou preocupado com o outro, estou preocupado comigo mesmo. Então, se aquele ali faz a mesma coisa comigo, estou a ver, esse senhor não está mais alinhado. Né? É por isso que ele nunca vai apoiar o colaborador que faz o mesmo trabalho. Diz, estou a gostar de ver, vamos, por exemplo, criar uma parceria. Não vai acontecer isso. O que vai acontecer é que ele vai ser demitido. Por quê? Porque tu estás a roubar clientes, mas não, clientes são muitos. Então, eu acho que a ambição de querer ser único, de querer ser o todo-poderoso, faz com que nós percamos o sentimento social. Né? O importante não é tu seres o todo-poderoso, mas é o impacto que crias no meio das pessoas, certo? Tu podes ter muito dinheiro, mas a felicidade, qual é
o teu legado, certo? Se o teu legado é alguém que ficou muito rico, depois, quando tu morres, esquece. Mas se é alguém que passou informação, motivou as pessoas a crescerem contigo, a puxar as pessoas, esse teu legado vai ficar e vai se multiplicar. Porque o importante na sociedade é o que nós estamos a fazer aqui. Não adianta querer ser o único, para depois fazer o que seja sendo o único. Mas procura mesmo puxar, ensinar através. Não, estás no bom caminho, faça isso. Queres o apoio? Eu vou te apoiar. Está com 2 clientes, não perdes nada. Eu acho que então o ser todo-poderoso, ser o único, ser o boss, nos faz perder um pouco essa sensação do humanismo. Eu já acredito que é isso mesmo que está em falta é muitas pessoas, a essência mesmo do humanismo. E o Léo acredito que tem inspirado diversas pessoas no seu meio, tem motivado, as pessoas também inspiram-se no Leonel. O Leonel está feliz com aquilo que tem conquistado até hoje? Conquistado não sei, mas digamos feliz por poder fazer uma coisa que eu gosto, e poder lutar em mudar alguma coisa. Por exemplo, eu criei esse meu negócio atual de pizzas. Eu percebi uma coisa, em Maputo, sabia que todas as pizzarias são de estrangeiros. Aí as pessoas veem a pizza como sendo um luxo. Mas não, isso não é luxo. Então o que eu fiz? Eu vou criar um negócio de pizzas. Mas além de ser eu a vender pizzas, eu quero que todos nós ganhemos. O que eu faço? Eu vou fornecer as bases, eles vão criar os seus negócios. Eu vou oferecer assessoria, consultoria em todos os aspectos, também marketing. Então, ou seja, para eu ganhar, eles também devem ganhar. Então a minha ideia é que todos nós empreendamos. Porque o desemprego está escasso, mas o trabalho existe. Então, eu como empreendedor, qual é o meu contributo para a sociedade? Então, o meu contributo é através daquilo que eu sei fazer. Tem sucesso? Não. Tem clientes? Não. Mas pelo menos estou a lutar, né, para que outras pessoas tenham a oportunidade de empreender. Então, não diria que tenho sucesso, mas estou feliz pelo caminho que estou, porque me sinto realizado. Ou seja, o meu propósito, eu me sinto bem quando vendo as bases, faço as bases, porque é o meu eu ali. Agora, se traz dinheiro, não traz, mas pelo menos comparando entre ter dinheiro e não estar feliz, e não ter dinheiro, estar feliz e não estar feliz, porque eu acho que quanto mais felizes nós somos, mais energia positivas puxam para nós e um dia desses podemos conseguir alcançar o sucesso financeiro. Então, não tenho sucesso financeiro tal, mas estou feliz com o processo que estou a ter. E o meio em que está, o que está em falta, o que está em déficit para que haja essa progressão naquilo que é mesmo a sustentabilidade do empreendedorismo? É que há muitos aspectos quando fala de empreendedorismo em Moçambique, né? As pessoas nem sempre olham um produto, olham a pessoa. Há pessoas que dizem que estou a vender ar. Estará cheio na fila a vender, porque é a pessoa, certo? Mas tipo, estou a vender um cara X. Quem é aquela pessoa? O que ela faz? O que ela vende? Começou a pensar, mas não, é Paula. Não vou comprar. Mas se ver um estrangeiro, há de comprar. Então, enquanto nós formos avaliar o produto segundo a pessoa, né, e não segundo o produto, muitos empreendedores terão esse problema, como eu também estou a ter. As pessoas não compram. Até as pessoas podem querer o produto, mas como é falando de xixi, o interesse desaparece. Enquanto os clientes, as pessoas forem avaliar o produto com base na pessoa, muitos jovens não vão ter sucesso financeiro. Tal. Então, avaliem o produto. Também é a educação das pessoas. Né? É um produto novo, digamos, praticamente novo. É que as pessoas gostam. As pessoas ficam com muito receio. É isto, é aquilo. Não. Tu gastas quanto comer uma pizza? 700 meticais. Comigo compras quanto uma pizza? 150 uma base. Então, as pessoas também educar as pessoas que pizza não é aquilo que está na pizzaria. Sempre. Tem que ser aquele menu. Não. Pizza é uma massa com ingredientes. Tu põe no forno. Então, educar as pessoas sobre o produto, que o produto não é aquilo que vocês estão habituados a ter, mas é esse. 2, que você também pode fazer esse mesmo produto na vossa casa. 4,
não avaliam a pessoa que faz, avaliam o produto. Então, é um contexto que é preciso educar as pessoas aos poucos, para poderem ter noção disso. Então, yeah. Bom, como forma de uma motivação para as restantes pessoas, os restantes empreendedores, o que o Leonel pode partilhar como principais 3 pontos apenas essenciais naquilo que pode trazer a mudança, o diferencial e o sucesso para quem quer empreender alguma área? Para quem quer empreender numa área, a pessoa tem que empreender não com o objetivo de ganhar dinheiro, porque vai ser frustrante. Tem que empreender na área em que ele sente-se confortável, sente uma paixão. Porque empreender, por vezes, em vários casos, há que empreender por necessidade. Há que empreender por paixão. Quando tu empreendes por paixão, a sua criatividade vem de dentro para fora. Ou seja, a inovação não vem de fora para o empreendedorismo, para o negócio. Vem de dentro para fora. É aquilo que tu sentes e tu vês e fazes. É a capacidade de tu perceberes os vários produtos e disseres que ali não, aquilo tem esse problema. Então, tu vais buscar o que já existe e tu vais buscar a quem tu és, a tua essência. Tu vais dizer, não, mas eu ali posso fazer essa coisa X. Então, é a tal inovação. Não se inventa a roda, mas tem uma coisa que identifica a todos, que é o meu eu no meu negócio. Né? Certo? Muitos fazem bolos. A receita de bolo de laranja é a mesma, mas tem uma coisa diferente que tem com de todos, e é esse meu eu que faz a diferença. Então, empreenda com paixão. 2, inova, tira de dentro de si a sua inovação. Aquela coisa que você acha que não é, pode ser, não sabes. Nunca tenha dúvida daquilo que tu sentes. O dia que tiveres dúvida do que tu sentes, isso é muito perigoso. Estás a desperdiçar algum potencial. Tira aquela coisa que tu tens dúvida e veja como podes alavancar. É aquilo que pode ser a tal inovação. A outra é testar. Não esperem o resultado logo de primeira. Não esperem que a coisa é tão linear assim. Né? Tem que ter foco, objetivo. Isso aí, na teoria, funciona, mas se perguntar o que é foco? Eu tenho que... Não é bem assim. Então, às vezes, tu tens que perceber o que tu tens. Se uma coisa não está a dar certo, um caminho não está a dar certo, faz outro caminho. Se o plano A não está a dar certo, faz o plano C. Talvez o plano C vai dar resultados para poder fazer o plano A. Então, não esperem ter resultados sempre de primeira. Há frustrações. Vais ter mais frustrações que outra coisa. Vais ter mais gastos que outra coisa. Nunca podemos avaliar, mas vou gastar X. É frustrante. Não procurem avaliar os custos, não procurem ver o nível de frustração. Somente perceba o processo. Errou. Sim, errei, mas errei aonde? Eu errei aqui. Tudo bem, como é que eu posso fazer para melhorar? Não interessa o quanto vais gastar de tempo, de dinheiro. O importante é o que tu queres alcançar. Esse é o principal. Cliente também. Nunca pense que teu cliente é aquele teu cliente. Ou que teu mercado é aquele teu mercado. Esteja sempre apto para poder perceber, né, o feedback. Tu pode vender algo para ti. Dizer, é bom. Mas o teu é bom, não é bem, é bom. Por exemplo, quem tem dessas, né? Engana muito. Tu diz uma coisa, diz assim. É bom, mas sempre ele está tudo bem. Então, há que perceber se realmente esse é meu cliente ou não. Se perceber que esse é o meu cliente, esteja apto para mudar. Então, temos que estar sempre abertos a mudanças. E, olha, críticas sempre vamos ter. Não podemos olhar crítica no aspecto negativo. As pessoas não estão a criticar a nós como pessoas. Estão a criticar o nosso produto. Então, se queres empreender, não consegues receber críticas, é muito perigoso, porque vais perder, né, muito conhecimento. As pessoas não criticam a pessoa, criticam aquele produto. Então, leva a crítica e aplica naquele produto ou serviço teu que vais poder criar mudanças. E numa era em que estamos do avanço tecnológico, as plataformas digitais têm sido para o Leonel o seu maior aliado, pois não? Sim e não.
Não porquê, sim porquê. Dependendo do produto, para mim, é assim, é um bom espaço para divulgar teus produtos, mas não espero que os teus clientes verão nas redes sociais. Porque talvez os teus clientes não estão nas redes sociais, estão fora. Mas a rede social é um caminho para tu poderes partilhar, certo? Mas não espere que as redes sociais seja apenas os teus clientes verão nas redes sociais. Por exemplo, meus clientes, muitos deles não vêm das redes sociais. Porque, às vezes, o teu produto ou serviço seja de um tipo de pessoas que não estão nas redes sociais, nem estão lá. Então, como tu podes fazer chegar a esses produtos? Então, é também perceber isso. Eles estão lá, é bom. Né? A rede social está lá, existe, é para ser usada. Mas tens que avaliar se meu produto, os meus clientes, estão nas redes sociais ou não. Se não estão lá, usa a rede social como uma forma de partilhar, né? E também de buscar conhecimento de como é que tu podes buscar, como é que levar o teu produto para os clientes que não estão nas redes sociais. Primeiro nós devemos conhecer o nosso público para saber onde vamos vender os nossos produtos e serviços. Suponhamos, Leonel, que alguém te ofereça agora uma proposta de um emprego no Estado, por exemplo. Deixaria o teu empreendimento atual em troca dessa... Emprego? Bom, sendo sincero, eu acho que no nosso contexto atual, sim. Pelo nosso contexto atual e a tendência que o país está a ter economicamente, certo? Não é uma coisa de arriscar, dizer que eu vou ver aprender empreendedorismo e deixar o emprego. Né? Eu diria que sim, deixaria. Porque às vezes temos que ser muito realistas. A nossa economia tende a decrescer. Então, quanto mais o custo de vida vai aumentando, a renda vai baixando. Então, tens que balançar. Né? Viver do sonho é bom, mas até que ponto o sonho vai te alimentar? Então, no nosso contexto atual e a previsão que estamos a ter, não é lá muito favorável dizer que eu vou apenas viver de empreendedorismo. Mas posso trabalhar, né, e fazer aquilo como hobby. Algo seria meio que arriscado, posso-se dizer. É arriscado. Mas se as coisas mudarem em diante, quem sabe? Pensaria em empreender e não... Porque esse pensamento vem mesmo pelo ponto que referiu, que olhamos para o empreendedorismo como uma alternativa, um hobby, não apenas como algo que queremos definir. Por isso que muitos empreendem, ou melhor, muitos são considerados empreendedores. Acordou, leva a tua baguinha, coloca aí doces rebuçados, pronto, já sou empreendedor. E ele não tem um plano daquilo se aquilo vai levar até onde, daqui a quanto tempo, onde pretende estar, ou como é que pretende estar. É apenas para satisfazer as necessidades atuais, as necessidades momentâneas. Olhando um pouco mais mesmo para como últimas considerações, alguns pontos, tem algum livro, alguma frase que o Léo carrega consigo, que serve mesmo de inspiração, ou que gostaria de partilhar com os nossos internautas, para quem nos assiste? Mas diria que se querem empreender, faça. Comece. Ou seja, qualquer área que tu queres aplicar, não queira obter resposta de problemas que nem sequer chegaram. Quer começar a cantar? Canta. Começar a empreender? Comece a empreender. Vai dar certo? Não sei. Mas comece. O importante é começar. Às vezes temos aquele problema, paralisia de análise. Um problema que nós queremos ter tudo já organizado para começar. E depois não conseguimos começar. Então, quer começar? Comece. Como? Não sei. Comece apenas. O que é que tu tens? Tem isso aqui. Comece. O resultado é que vai te mostrar como seguir. Quer começar a dançar? Comece a dançar. Quer dar aula de dança? Comece. Quer começar a cozinhar? Comece a cozinhar. Como? O que é que tu tens para cozinhar? Feijão, panela, arroz. Faça isso.
Então, é sempre assim. Então, eu acho que temos que parar de pensar muito nos problemas quando vir e começar. Então, vais perceber que o importante não é o resultado, é o processo. Porque o resultado vai acontecer, mas o maior prazer não é ter o resultado. O processo todo é que te faz mudares quem tu és, ou seja, cresceres. Alguém pode ter o resultado, mas se é um processo não existe. Por exemplo, uma vez uma pessoa disse, entre o processo e o resultado, o que é importante? Temos que é o resultado. Não. Por exemplo, alguém está a preparar-se para, por exemplo, para Jogos Olímpicos, né? A pessoa teve um ótimo processo, mas no resultado a pessoa teve uma fratura. Está a perceber? Então, o júri vai avaliar o resultado, mas não percebe. Mas quem acompanhou a pessoa vai dizer, não, tu és bom. Então, ou seja, o processo que é muito importante. O resultado há de vir, mas temos sempre a aproveitar o processo. O processo é no processo onde há conhecimento. O resultado é apenas, né, o processo do conhecimento fomos adquirindo. Ninguém diz, ok, eu sou bom por causa do resultado. Não, eu sou bom por causa do processo em si. Telespectadores, ouvintes, sejam internautas, sabem que o medo sempre existe, mas nós temos que saber dominar. Como bem o Leonel esteve aqui conosco, ele falou da sua carreira, do seu percurso na área do empreendedorismo e deixou aquilo que é o essencial para quem tem medo e para quem ainda tem receio de arriscar. O segredo é mesmo começar. Obrigada, Leonel, pela sua presença. Esperamos contar consigo nos próximos episódios. Aos nossos internautas, não deixem de acompanhar os nossos conteúdos nas nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook, Instagram, seguindo a página da televisão Extra Mind Channel no YouTube e Facebook Extra Mind Channel, como também Instagram Extra Mind Channel. Então, esperamos por vocês e nos acompanhem nos próximos episódios. Até lá!